E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar um assunto que pode ser bastante polêmico, né? Deus criou Lúcifer, Deus criou o inferno, Deus criou o mal. Por que Deus, sendo tão bom, ele criaria um inferno, um lugar de tormento para as pessoas? Então, eu quero explicar sobre esses assuntos com base bíblica. Estou com uma Bíblia aqui e eu quero ler todos os versículos para explicar se Deus criou o mal, por que Deus criou o mal, se Deus criou Lúcifer, se Deus criou o inferno, se Deus criou o mal. Então, para começar, Lúcifer, Deus criou Lúcifer? Sim, porque Lúcifer era um anjo de luz, significado de Lúcifer, e ele era um querubim ungido. Então, ou seja, Deus criou todos os anjos. Então, consequentemente, criou Lúcifer. E nós podemos ver em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, que vai dizer assim: eu te estabeleci como querubim da guarda ungido, estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Ou seja, Deus criou Lúcifer como um querubim ungido. Deus criou Lúcifer, não o diabo. Lúcifer que vai resolver se transformar em diabo. Por quê? Porque ele, em seu coração, vai subir pensamentos de ser maior do que Deus, de estabelecer o seu trono acima de Deus, de se querer comparar com Deus Altíssimo. E isso pode ser visto em Isaías 14, os versículos 12 e 13, 12 a 14. Vai mostrar que o pensamento de Lúcifer querer colocar acima do trono de Deus. Isaías, capítulo 14, os versículos 12 a 14. Vai dizer assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então, o diabo, ou Lúcifer, queria ser como Deus, elevar o seu trono acima de Deus. Os pensamentos de soberba subiram aos seus pensamentos, ao seu coração. Em Judas, capítulo 1, em o verso 6, vai mostrar Deus expulsando o Lúcifer, ou o diabo, com os seus anjos que seguiram Lúcifer para fora do seu trono, do seu lar. Então, Deus criou Lúcifer, sim, como um anjo de luz, querubim ungido. Deus não criou o diabo. O próprio Lúcifer resolveu se transformar em diabo, subindo pensamentos de se igualar, de ser como Deus, de ser igual a Deus. E porque se Deus criasse o diabo, iria contra o que está escrito em 1 João 1,5, em que Deus é bom e não a maldade. Então Deus criou Lúcifer, sim, como um anjo de luz, como um querubim ungido, como um anjo seu, assim como todos os anjos. Só que nasceu no coração de Lúcifer de se igualar a Deus. Então, Deus criou Lúcifer? Para responder essa pergunta, sim, Deus criou Lúcifer, mas como um anjo. Então, Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer como um anjo de luz e como um querubim ungido. É o próprio Lúcifer que se resolveu transformar em diabo, porque subiu pensamentos de se igualar a Deus. Então, a próxima pergunta: Deus criou o mal? Sim, Deus criou o mal, mas não no sentido moral. E isso pode ser encontrado em Salmo 5, o versículo 4 e 5. Mas e de Isaías 45, 7, que vai dizer assim: eu, o Senhor falando, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Mas como assim? Eu faço a paz e crio o mal. Mas como Deus, sendo bom, como Deus, sendo amor, ele vai criar o mal. Esse mal, traduzido, nós podemos encontrar em outros textos, como de Josué, de Reis, que esse mal vai ser como punição ou calamidades. Porque Deus não tenta ninguém. Por quê? Porque ele é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Isso está em Tiago 1, capítulo 13 a 17. Também, se Deus tivesse criado o mal da forma moral,
ele iria contra o que está escrito em Salmo 25:8 e João 14:10-11. Deus é bom e não tenta ninguém. Então, o que é esse mal que a Bíblia está dizendo? É como uma forma de punição ou calamidade. Deus, ele é justo e ele é santo, se afasta do pecador e o castiga por sua iniquidade. Ou seja, Deus jamais criou o pecado e não tenta ninguém. Então, este mal é como uma punição e é como uma calamidade. Você, como ser humano, você peca, Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Isso que a Bíblia traz como mal. Por quê? Porque é a ausência da paz. Você peca, você não está em paz, ou seja, você está o oposto da paz. Então Deus vai te dar ou uma calamidade ou uma punição. É esse mal que o Senhor está dizendo aqui. Ah, por que mal? Porque aos olhos humanos você vai ver uma punição ou uma calamidade, vamos supor, um castigo, você não vai olhar como bem, você vai olhar como mal. Então é esse mal que Deus cria para punir ou para calamidade, para castigar o povo ou para castigar o pecador. Então Deus criou o mal? Sim, Deus criou o mal. Este mal como punição, esse mal como calamidade. Deus não criou o mal no sentido moral, de pecado, porque Deus não tenta ninguém, então ele não criou o pecado, ele não criou o mal no sentido moral, porque Deus não tenta ninguém. E o inferno? Deus criou o inferno? Sim, Deus criou o inferno, mas a princípio, quando Deus criou tudo, Deus criou o céu, Deus criou a terra e viu que tudo era bom, Deus criou isso. Ele não tinha criado o inferno. Vai aparecer o inferno quando, como tratamos aqui, Lúcifer resolve se transformar em diabo, sobe pensamentos de se igualar a Deus. Deus lança o diabo e seus anjos para o inferno. Isso pode ser encontrado em Mateus 25:41, que vai dizer que o inferno está posto, foi criado para lançar o diabo e seus anjos. Esse era o princípio do inferno, era para enviar, para lançar o diabo e seus anjos. Ah, então por que Deus castiga, Deus leva pessoas, manda pessoas para o inferno para ser atormentadas por toda a eternidade? Na verdade, não é Deus que lança as pessoas para o inferno. Deus não coloca as pessoas lá por prazer, Deus não coloca as pessoas lá para ver sofrer, Deus não coloca lá para ver as pessoas ser atormentadas. Não, porque Deus, como eu já disse aqui, Ele é bom, Ele é perfeito e toda boa dádiva e dom perfeito vem do Senhor. Então Ele não pode tentar ninguém e não pode fazer com que os outros pequem. Nós vamos ver na Bíblia Deus colocando coisas na frente de pessoas para que o conheçam, para que o amem a Deus, para que conheçam ao Senhor. Então todos os dias, todos os personagens da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, vamos ver Deus dando oportunidade de conhecer ao Senhor. Ou seja, o objetivo de Deus não é que as pessoas conheçam o inferno, não. A vontade do Senhor é que Ele conheça, que as pessoas conheçam a Deus e conheçam onde Deus mora, os céus, o paraíso. Então Deus não leva as pessoas para o inferno, porque vemos Deus todas as vezes colocando oportunidades para que as pessoas conheçam Deus. Ou seja, Deus não leva ninguém para o inferno. São as próprias pessoas que são guiadas. Elas escolhem ir para o inferno. Porque o ser humano vai para o inferno por sua teimosia e rebeldia contra o Criador. Ele acaba seguindo os mesmos caminhos do diabo e seus anjos. Deus não manda ninguém ao inferno. São as pessoas que escolhem ir. Então por que as pessoas vão para o inferno? Porque as pessoas temam as vontades, as oportunidades do Senhor, rejeitam o Criador e eles são desobedientes. Então as próprias pessoas escolhem esse caminho de ir ao inferno. É por isso que elas vão para o inferno, porque elas se assemelham à conduta que Lúcifer um dia tomou, de se rebelar e de desobedecer a Deus. Então Deus não lança ninguém para o inferno. Ah, Deus tem prazer de lançar as pessoas no inferno? Não. Vemos, se não me falha memória, em Pedro, vai dizer que a vontade de Deus era que todos se salvassem, que ninguém se perdesse, era que todos conhecessem a Deus, é que todos conhecessem
o paraíso, que conhecesse o céu, que conhecesse as maravilhas de Deus. Mas, infelizmente, Deus vai colocando oportunidades e as pessoas vão rejeitando, as pessoas vão desobedecendo, as pessoas vão se rebelando. É como Jesus disse, há dois caminhos. Eu coloco os dois caminhos, é vocês que vão escolher. Vocês vão para o inferno, não é eu que estou lançando, porque Deus não tem prazer nisso. Então, Deus criou Lúcifer, sim, como um anjo de luz e como um querubim ungido. Diabo não foi criado por Deus a princípio, criou Lúcifer. É o Lúcifer que escolheu se transformar em diabo, se rebelando contra Deus, querendo elevar o seu trono, ser semelhante ao Altíssimo. Deus criou o mal? Sim, mas não no sentido moral, mas no sentido de punição e no sentido de calamidade. Deus criou o inferno? Sim, mas a princípio somente para o diabo e seus anjos. Então, por que as pessoas vão para o inferno? Porque as pessoas mesmas que escolhem ir para o inferno, porque se rebelam contra o Senhor, desobedecem a Deus e rejeitam todas as oportunidades. É por isso que elas se assemelham à conduta de Satanás. E é por isso que elas vão para o inferno, no mesmo lugar que está reservado para o diabo e seus anjos. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui para esse tema. Se você gostou, deixe seu curtir. Se você não entendeu alguma coisa, ou ficou alguma dúvida aí, ou você quer fazer algum comentário, deixa aí nas caixas de comentário que a gente vai ler e a gente vai responder. Você que chegou agora e não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal e receba um abraço dos nossos inscritos. Então até uma próxima sexta-feira com um assunto também bastante interessante. Eu estou planejando nessas sextas-feiras trazer, vamos dizer assim, assuntos que são polêmicos, assim entre aspas, que são difíceis de entender, ou praticamente que todas as pessoas têm. Então vou trazer toda sexta-feira um assunto semelhante a esse. Então, e todas, claro, com bases bíblicas, porque a gente não quer fugir disso. Então, muito obrigado, valeu!